Olá, shalom, shalom, a graça e a paz. Pastor Claudinei passando aqui para deixar mais uma mensagem para o seu coração. Vamos comentar novamente Mateus capítulo 4. Agora estamos no capítulo 4, onde nós vamos ver a tentação de Jesus. Lê comigo aí, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas asas, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Bom, só vamos dar uma analisada aqui, até o versículo 11. Jesus então vai levado para o deserto em jejum, né? Jesus saiu do batismo, né? Ele tinha acabado de ser batizado, né? E é levado pelo Espírito ao deserto. Olha só, lembra que eu te falei para você prestar atenção no batismo de Jesus? O que o pai fez antes do filho ir para o deserto? O que Deus fez antes de Jesus ir para o deserto? Vocês lembram? O pai alimentou o filho dele antes dele ir para o deserto. Então, quando Deus falou bem assim: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, não era só uma declaração de amor bonita. Não era só uma declaração bonita de Deus. Porque, olha só o versículo 2. Jesus teve fome, jejuou 40 dias, ou seja, Satanás esperou Jesus ter fome para vir atacar. Satanás esperou Jesus passar os 40 dias. No final dos 40 dias, Jesus estava em jejum, Satanás veio atacar. Só que Jesus já estava bem alimentado. Jesus já estava alimentado. Jesus tinha ouvido o pai dele falar que ele era o filho amado e que dava prazer para o seu pai. Então era como se Jesus falasse assim: ó, meu estômago pode ser que esteja com fome, mas a minha alma ela está farta. Por quê? Porque meu pai falou. Então, antes de você chegar, Satanás, o meu pai declarou para mim que eu era filho amado. Antes de você chegar, Satanás, meu pai falou que eu tinha prazer em mim. Olha só, meu irmão, Jesus estava cheio. Eu sou filho amado. Não adianta você vir querer questionar a paternidade, Satanás. Eu tenho um pai, o meu pai falou que eu sou um filho amado em qual ele tem prazer. Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você é em Jesus, meu irmão? Você sabe quem é Cristo na sua vida? Quem é o seu pai? Irmão, presta atenção aqui, ó. Uma lição muito importante que eu quero deixar para você, pai, para você, filho, para você, mãe, filha. Antes de sair da sua casa, os seus filhos estão com a barriga cheia? Antes de você sair de casa, para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, para onde quer que seja, você está bem alimentado? Você tem se alimentado? Porque, irmão, todos os dias, irmão, os nossos filhos estão indo para o deserto. Todos os dias nós, quando saímos da nossa casa, nós estamos indo para um deserto, ser tentado por Satanás. Quando Satanás chegar para tentar sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, eles vão poder falar que estão cheios, fartos, que eles são amados pelo pai dele? Satanás vai chegar para o teu filho e vai falar: você não é amado não, experimenta essa maconha. Vai chegar para tua filha: ei, você não é amada não, você não é amada, faz parte desse grupinho aqui. Vão chegar para teus filhos e vão falar: ei, você não é amado não, experimenta essa pornografia aqui. Será que eles ou você vai estar bem alimentado, de barriga cheia, para dizer: nem só dessas coisas viverá o homem, mas de toda a palavra, de todo o pão que sai da boca do meu pai? Será que eles vão poder dizer: eu sou amado pelo meu pai?
Então, meus amados, fala isso para o teu pai, fala isso para os teus filhos, fala isso para o seu esposo, para a sua esposa, que ela é amada, que ela é uma filha, uma esposa, um esposo, um vô, uma avó, que é amada e qual tem prazer, em qual o Senhor tem prazer nele. Fala para as pessoas que estão à sua volta, porque o mundo, meu irmão, é o deserto. Satanás está lá pronto para tentar a vida, nossas vidas, a vida dos nossos filhos, nossos parentes. Dá esse banquete para almas deles, que eles não se esqueçam que eles são muito amados. É isso que está falando essa palavra, é isso que o Pai está fazendo aqui. O Pai está falando e está alimentando. Olha só, aí Jesus vai ser tentado, vai a tentação de Jesus. Olha só as tentações, a primeira tentação, Satanás fala para ele mandar transformar as pedras em pães. Primeira tentação. O pão é simbólico, irmão. O pão simboliza o quê? O financeiro. Quem tinha pão, quem tinha condição de comer naquela época, é que tinha uma condição financeira, uma condição econômica boa. Então Satanás está dizendo, coloque a sua confiança nas finanças. Jesus, coloque a sua confiança nas finanças. Você pode ser rei. Lembra que Jesus Mateus apresenta Jesus como rei. Então Jesus está indo como rei para a cruz, para ser crucificado. Aí Satanás vem e fala bem assim, ó, você pode se tornar rei, mas faz isso através das finanças. Você pode se tornar rei, mas faz isso através do financeiro, desse mundo. É isso que Satanás está falando de Jesus. A segunda tentação, se és filho de Deus, atire-se abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Jesus foi levado até o pináculo do templo. A segunda tentação de Satanás é que ele fosse tentado na área religiosa. Satanás está dizendo assim, ó, coloque a sua confiança no seu desempenho religioso. Se você pular lá embaixo, vai estar um monte de gente te esperando. Vai ter um monte de gente olhando para você. Vão ver você descendo e os anjos te segurando, te amparando. Ou seja, Satanás estava dizendo, olha, você pode ser rei, mas faz isso através da religião. E olha a terceira tentação. Aí ele fala bem assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorarem. Satanás está tentando, oferecendo para Jesus, colocar sua confiança no seu network, na política, que ele fosse rei, mas através do politicamente correto, ou na verdade aquela ajudinha política, eu te ajudo, você me ajuda, né? Politicagem. O diabo queria que Jesus fosse para a cruz, mas que o sacrifício dele fosse negociando. Através da política, através da religiosidade, através do financeiro. Satanás falou para ele, não vai para a cruz, não, usa o dinheiro, usa a religião, usa a política. E Jesus nega as 3 vezes. Aí diz para ele, como está, com isso o diabo deixou e vieram os anjos serviram. Irmão, em todas as tentações que Jesus teve, ele usou a palavra. Ele usou a mesma arma, a espada. Satanás usou a Bíblia também. Todas as tentações do diabo foi através da Bíblia. Ele falou versículos bíblicos. Ele usou a Bíblia. E Jesus, ele usou o quê? A mesma arma. A palavra de Deus. Então o próprio Satanás, irmão, ele conhece e ele citou salmos aqui para Jesus. Satanás, o diabo, ele sabe Bíblia e muitas vezes ele vai usar a Bíblia para destruir pessoas. Porque as pessoas não vão às escrituras para conferir. Satanás, ele conhece a Bíblia, irmão. Ele vai usar muitas vezes a Bíblia para você se contradizer. Ele diz para Jesus, está escrito, faz isso, faz isso, faz isso. Mas você é capaz de responder, mas também está escrito. E Jesus respondeu com a Bíblia mesmo. Quando Satanás falava, está escrito isso, ele falava, mas também está escrito isso. Será que você é capaz de responder igual Jesus respondeu? Ele responde com a palavra. O diabo, ele se vence usando o quê? A espada da palavra, irmão. Diabo, se você quer vencer Satanás, irmão, se você quer vencer o diabo, você tem que usar a espada, a palavra de Deus. Então não é gritando, não é se esperneando, é usando a espada. E agora, hein? E você, essa palavra, essa espada,
Como que ela é usada para vencer Satanás? Como que eu aplico essa espada, irmão? Então você precisa entender aqui uma coisa muito poderosa, irmão. Nós entendemos muito errado, nós achamos que tem que aplicar essa espada no diabo, tem que aplicar essa espada no outro. Lembra Pedro? Pedro vai, quando pegam Jesus para prender lá no Getsemane, ele pega e no jardim lá, ele pega e corta a orelha do soldado romano. Nós somos tipo esse Pedro, ainda em nós. Queremos usar a Bíblia para combater as pessoas, para acusar o pecado dos outros. Mas a Bíblia, irmão, ela não é espada para se atacar a outra pessoa. A Bíblia é uma espada para atacar a mim mesmo. Meu irmão, não é contra ninguém, não é contra o diabo, é contra mim. Contra quem Jesus estava usando a palavra? Quem estava com fome? É ele ou era o diabo? Era Jesus. Jesus usou os versículos B para combater ele, para ter força para ele. Satanás, mas também está escrito, e daí ele colocava para ele. Jesus usou a palavra contra ele mesmo. Então ele dizia para ele mesmo: ei, você não vive só de pão. Ei, não é, mas é da palavra que saiu da boca do seu pai, da boca de Deus. Jesus aplica a palavra nele mesmo. Você quer vencer o diabo, irmão? É pela palavra. É pela espada da palavra. Então aplique no seu velho homem. E ele não terá forças. Porque ele só vai conseguir agir, meu irmão, na sua carnalidade. Então quando você pega a Bíblia e começa a combater você mesmo, irmão, você começa a se fortalecer. Aí quando vem a seta de Satanás, o Satanás vem aplicar contra você, acusar você, você vai estar protegido. Por quê? Porque você está blindado pela palavra. A palavra, a Bíblia, a espada, não é para você usar contra o diabo ou contra as pessoas, mas é contra você mesmo, contra a sua velha natureza, para você não dar, para você, irmão, não dar desculpa, é você mesmo. Para você não dar espaço para ele trabalhar na sua vida, irmão. É isso que Jesus nos ensina através da tentação dele no deserto, irmão. Ele usa a palavra contra ele mesmo. Então use a palavra contra você, para de usar a palavra para acusar as pessoas. Comece a ler e falar bem assim: epa, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, essa palavra aqui é para mim. Epa, isso aqui Deus está falando comigo e não com meu irmão. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Versículo 12, Jesus então vai voltar para Galiléia. Ouvindo porém Jesus que João tinha sido preso, retirou-se para Galiléia. Então João Batista, ele ficou sabendo que João Batista estava preso, o primo dele. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Olha aqui outra profecia: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que fazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe as luzes. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele continua a mensagem de João, né? O que João vinha pregando, ele ficou sabendo que João tinha sido preso, ele continuou pregando o quê? O arrependimento. Ele fala aqui, porque o próximo está o reino dos céus. Diante disso, Jesus começou a pregar: arrependei-vos. Versículo 17, Jesus dá continuidade àquilo que o seu primo João estava fazendo. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pecadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Passando adiante, viram outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão, que estava no barco acompanhando seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então ele, ao mesmo tempo, deixando o barco, e o seu pai o seguiram. Agora então Jesus vai dar início ao seu ministério, irmão. Olha só, capítulo 12. Então Jesus vai para Galiléia, saiu da Galiléia e foi para Zebulon, situado a mar. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então Jesus saiu da Galiléia e foi para Cafarnaum. Agora Jesus dá início então ao seu ministério. Quem que era Cafarnaum, irmão? Cafarnaum era uma rota comercial. Então Jesus ficou ali o quê? Evangelizando. Porque chegava barco, saía barco, e Jesus estava ali pregando a palavra, para que o evangelho fosse espalhado. Então olha só, Jesus era evangelista, estratégia de Jesus: vou ficar no porto, falando do amor de Deus, curando as pessoas que passavam por ali, então recebiam a palavra ali e iam embora. Então várias vezes, várias pessoas chegavam, então era ali onde que Jesus fazia o seu evangelismo.
Versículo 18, olha só. Aqui, Jesus vai mostrar uma diferença grande, irmão. E eu quero que você entenda aqui, ó, versículo 18 e 19. Então, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Então, Jesus, irmão, ele pega pescadores para transformar no quê? Jesus pegou pescadores para transformar em pescadores. Ou seja, irmão, Jesus não veio mudar a sua atividade, a sua subjetividade. Jesus não veio mudar a sua subjetividade. Por quê? Porque foi ele que fez assim a sua personalidade. Ele gosta de você do jeito que você é. Então ele pegou pescadores que eram pescadores de peixes e agora transformou em pescadores de homens. Então ele não mudou. Jesus não vai mudar a sua objetividade. Ele vai mudar o quê? O seu propósito. Porque antes eles pescavam peixe para ganhar dinheiro. E agora Jesus vai chamar eles para pescarem homens para quê? Para ganhar almas, para ganhar vidas. Então Jesus ele muda o quê? O propósito. Olha só que interessante, porque antes desses caras eles estavam pescando o quê? Por grana. Agora eles começam a pescar para quê? Para o reino de Deus. Então qual é o seu propósito, irmão, de você trabalhar onde você trabalha? É só por causa do financeiro? De morar onde você mora é só por causa do financeiro? De ter o que você tem é só por causa do financeiro? Por status? Ou é por causa do reino de Deus? Jesus não tem problema nenhum com a riqueza, irmão. Ele tem problema com o seu propósito. Para que você quer dinheiro? Para que você está ganhando? Então Jesus ele muda o propósito. Quando Jesus chama um médico, ele não vai transformar o médico. Ah, agora você não vai ser mais médico. Não, ele vai usar o médico na profissão dele. Vai ser um médico cristão. Quando Jesus chama um advogado, ele não vai mudar aquela pessoa da advocacia para ser outra coisa. Não, vai continuar advogando. Mas agora com um propósito diferente. Para o reino de Deus. Você consegue entender? Quando Jesus chama um empresário, ele não quer que a pessoa deixe de ser empresário. Ela quer que continue empresariando, mas agora com um propósito diferente. Agora ele não vive através de ganhar dinheiro, mas viver para a glória de Deus. Então o que se importa, meu irmão, que Deus se importa é que você mude o seu propósito. Que se importe com as pessoas. Não só fazer por você fazer ou para ganhar dinheiro, mas agora com um propósito maior. Que a fama de Cristo, que o reino de Deus seja pregado. Então ele não vem mudar o porquê você é assim. Ou o porquê você faz assim. E sim o que você faz. O propósito que você faz. Aí, meu irmão, isso aqui é tremendo demais. Olha o versículo 20. Então eles deixando imediatamente o seguiram. Irmão, olha só que louco. Por que eles deixaram tudo? Imagine, Jesus passou e eles deixaram tudo. Deixaram tudo para trás. Por quê? Porque eles estavam aguardando, irmão, o Messias. Eles tinham um contexto. Eles ouviram a fama de Jesus. Quando eles viram, eles entenderam que era Jesus. E falaram, opa, nós temos que largar tudo e seguir esse cara. Aí, irmão, porque hoje você vai falar de Jesus para as pessoas e as pessoas não compreendem Jesus. Por quê? Porque elas não estão esperando o Salvador. Quantas vezes você vai falar para uma pessoa, pregar, ó, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, e a pessoa não dá bola. Por quê? Porque elas não conhecem o contexto, que Jesus morreu na cruz para salvar ela. Então, hoje em dia, as pessoas não compreendem o que Jesus veio fazer. Porque elas não estão esperando o Salvador. Mas aqui nós estamos falando, irmão, de judeus. Judeus, então, eles tinham um contexto do Antigo Testamento. Tinha os profetas, eles sabiam que lá em Gênesis 3, a queda que teve, eles sabiam do dilúvio, eles sabiam das profecias, sabiam do Messias que era prometido, que viria como Salvador. Então, eles estavam aguardando esse Salvador. E de repente apareceu. E quando eles viram, eles olham e dizem, achamos aquele que nós estamos esperando. É esse o Salvador. Então o nosso problema é que nós não lemos o Antigo Testamento. Irmão. O problema é que nós não lemos as profecias. E se nós lemos de forma aleatória. Nós não lemos de forma a entender a história de como um Salvador vem nos salvar. Estava sendo aguardado. E a história toda aponta para Cristo como Salvador. O Antigo Testamento, irmão, aponta todo para Jesus Cristo. E hoje nós temos tudo na mão, irmão. E nós não lemos. Senão a gente estaria esperando também esse Salvador voltar para buscar a gente. Então mergulhe na palavra, irmão. Conheça quem e através de quem. A genealogia está aí, irmão. A história está para contar. As profecias para mostrar o que Jesus veio fazer. Olha o versículo 21. Passando adiante, vi outros irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam em barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Olha só, irmão. Então nós temos aqui pescadores e o quê? Consertadores de redes. Os que consertavam a rede. Os pescadores são quem? São os evangelistas.
E os consertadores de redes? São os pastores, ou seja, muitos que não conseguem pescar, mas que ficam consertando, que ficam discipulando, que ficam ensinando. E nós vemos a diferença entre os pescadores e os consertadores de redes. Quem sabe você é para ser um evangelista. Quem sabe você tem um chamado para ser pastor, que você às vezes não vai conseguir ir, mas vai poder ficar consertando. A diferença. Tremendo, né? Olha o versículo 23. Jesus então vai pregar agora na Galileia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando de sorte as doenças e enfermidades entre os povos. E a sua fama por toda a Síria trouxe também, então, os doentes, acometidos de enfermidades, tormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e os curou. Jesus da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Olha a fama de Jesus, irmão. Olha a fama de Jesus. Aqui é o resumo do que Jesus fazia. Resumo do ministério de Jesus, capítulo 23. Ensinava como entrar no reino, pregava que era chegado o reino de Deus e curava, demonstração do reino. Pregava, ensinava e curava. Como entrar no reino, o que é o reino e a demonstração do reino. É o que nós temos que fazer. Que eu e você vamos chamar para fazer. Ensinar, pregar e curar as pessoas. A fama de Jesus. Ele dá ênfase na fama de Jesus se espalhando pela cidade toda. Começa a fama de Jesus. Então esse é o capítulo 4 de Mateus, irmão. Espero que você seja edificado através dessa palavra. Amém? Deixa um comentário para nós aí, se tem sido edificante para a sua vida. Nós iniciamos esse comentário de Mateus. Queremos terminar Mateus e começar os outros livros. Próximo vídeo nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Deus, que essa palavra entre no coração das pessoas, que elas possam ter experiência com o Senhor, que o Senhor possa abrir a visão e que eles possam entender a Tua palavra. No nome de Jesus eu oro, abençoa a vida de cada um que está vendo esse vídeo nessa hora, no nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe.